Saudações galera, aqui é o Leandro Nagata, mais conhecido como Professor Nagata, e hoje eu vou estar dando continuidade à nossa série de vídeos sobre SolidWorks. Na aula anterior eu havia falado sobre os esboços, falei um pouco da interface do SolidWorks e falei um pouco sobre a importância de você ter um desenho bem definido, um esboço bem definido. O princípio do esboço é que ele vai ser a primeira forma para o próximo passo, que é transformar o que é 2D para o 3D. Antes de prosseguirmos, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a nossa aventura aqui no mundo do SolidWorks. Bom, o esboço, como eu falei, é o primeiro passo antes de você iniciar a criação de um objeto tridimensional. No contexto histórico, o SolidWorks ele vem para resolver um problema que acontecia no passado, quando usávamos o AutoCAD, onde o AutoCAD fazia o papel de substituir o papel, a pena, a lapiseira, as réguas, esquadros, os gabaritos e etc. Tudo isso dentro do próprio computador. Por isso que o conceito CAD, Computer Aided Design, serve justamente para que você consiga então usar o computador para fazer os desenhos técnicos. Sendo assim, então o primeiro passo é você criar um esboço 2D. Nessa atividade aqui, para explicar para vocês, eu vou falar sobre o primeiro recurso voltado para a criação de objetos 3D, que é a extrusão, ou como ele é chamado aqui no software, de ressalto base extrudada. Para você realizar o comando, você primeiramente precisa ter um esboço. Vou desenhar aqui então um quadrado, selecionando o plano frontal. Então vou usar um retângulo central. Retângulo central, ele é legal porque ele já começa com o primeiro ponto, o centro dele, onde eu defini na tela. Então eu comecei aqui no ponto 0. E depois eu clico o próximo vértice em qualquer direção. E ele automaticamente vai dar essa forma. Vou colocar aqui um dimensional de 140 por 160. Feito isso, então eu tenho o meu esboço. Lembrando que ele precisa estar totalmente definido antes de realizar qualquer comando para criação de uma forma 3D. E o que seria a definição? Seria a inserção das dimensões, a definição das entidades que compõem esse esboço. Ou seja, se eu olhar aqui de frente, essa linha aqui, ela obrigatoriamente é horizontal. Esse ícone aqui que aparece é chamada relação de esboço. Ela é uma espécie de etiqueta que eu aplico em qualquer entidade que compõe o esboço e ele vai então atribuir essa propriedade para essa entidade. Então essa linha, ela entende que ela deve ser horizontal. Se eu clico nela e aperto o delete, olha só o que aconteceu. Ela perdeu esse atributo. E como consequência disso, ó, se eu arrastar esse vértice, ele já modifica. Estão vendo a forma? Notem, o que estava completamente definido na cor preta fica azul. Isso não é legal. Por quê? Ó, se eu, vamos supor, se ela estava ali na horizontal, vamos definir aqui na horizontal. Eu fizer a remoção dela e executar um comando para dar uma forma, ela está subdefinida. Significa que se eu pegar, por exemplo, o vértice ou a aresta que vai se formar depois disso, clicar, segurar e arrastar, eu vou poder modificar essa forma. Então, qualquer esboço que eu realizar, eu preciso obrigatoriamente ter ele definido. Então, ó, já fiz a definição, vou realizar agora o próximo comando, que é o ressalto base extrudado. Acesso a guia recursos, clico em ressalto base extrudado, realizo o comando. Observem, antes eu estava trabalhando no plano bidimensional, de 2 dimensões. Então aqui, nesse caso, eu tenho apenas a largura e a altura da peça. Agora, se eu virar aqui, usando o scroll, o botão no meio do mouse, eu tenho uma vista tridimensional. Pressiono a tecla Ctrl 7 para ter uma vista isométrica. E olha só, eu posso definir a profundidade ou a comprimento dessa extrusão. Então vou colocar aqui 60 milímetros
E ó, ele vai para uma direção. Se vocês observarem, tem outras duas setas aqui, que ativa nesse campo, a direção 2. Então, com o mesmo esboço, eu posso fazer com que ele extrude em direções diferentes, com comprimentos de extrusão diferentes. Então aqui é a minha primeira extrusão. Se eu clicar na forma agora, olha só, aparecem as medidas que compõem o esboço. Então a altura de 140, a largura de 160 e o comprimento de 60 milímetros. Notem, essa medida aqui, ó, ela está na cor azul, porque ela é personalizável, assim como essas outras duas aqui. Elas são chamadas dimensões acionadoras. Se eu der 2 cliques em qualquer uma delas, automaticamente eu vou poder atribuir um novo valor. E com isso ele vai alterar a minha forma. Então essa é a primeira extrusão. Aproveitando esse meu primeiro modelo, eu vou observar agora o que aconteceu na árvore. Olhem só. Apareceu essa nova pastinha aqui, ó, chamada corpos sólidos. Então cada recurso que eu aplico vai aumentando aqui a minha árvore, tanto em comandos. Então aqui, ó, eu tenho o ressalto extrusão 1, que é o primeiro recurso de modelagem. O que está alinhado a ele, ligado com ele, é o primeiro esboço, esboço 1. E que deu origem ao chamado corpo sólido, que tem o mesmo nome do comando. Eu vou editar aqui, ó, para vermos a lista dos tipos de extrusão. Ó, você tem cego, até o vértice, até a superfície, offset da superfície, até o corpo e plano médio. Ao todo, então, você tem 6 formas de gerar massa. Para então gerar massa, eu digo dar forma ao teu objeto usando a extrusão. Agora, eu vou mostrar aqui, selecionando o plano frontal, vou fazer um outro quadrado aqui em cima. E vou também dar uma forma aqui, vou fazer uma extrusão. Vou fazer uma extrusão só de 30, metade. Vamos ver o que vai acontecer. Notem, se eu olhar aqui do lado, pressionando a tecla Ctrl 3, as duas faces estão alinhadas, essa e essa aqui, ó. Porque eu usei o plano frontal para desenhar. Agora eu vou selecionar essa face e eu vou desenhar em cima dela. Lembra que eu falei? Para você desenhar, fazer um esboço 2D, você precisa ter uma superfície para desenhar. Pode ser um dos planos, pode ser um plano criado, sim, você pode criar mais planos, ou a face plana de uma forma 3D. Vou colocar aqui essa forma centralizada nesse sentido. E eu vou fazer uma extrusão. O cego, então, realiza uma extrusão com base em um comprimento que eu pré-determino. Então eu determino qual que é o comprimento. Ponto importante, observem aqui esse ícone, ó, essa flag, mesclar resultado. Significa o quê? Significa que ele vai combinar, vai truncar essas duas formas. A forma em que ele foi desenhado e a nova forma. Então ele vai tornar isso tudo um objeto só. Até esqueci de mencionar aqui para vocês, mas se eu olhar aqui na árvore, ó, estão vendo? Agora eu tenho 2 corpos sólidos. A primeira extrusão e a segunda. Se eu der um OK aqui, ó, estão vendo? A ressalto extrusão 1 deixou de existir. Por quê? A ressalto extrusão 3 agora é todo esse objeto. Ele uniu as duas formas. Então fiquem atentos a isso. Por que é importante ficar atento ao mesclar o resultado? Eu já vou explicar o porquê. Acontece que às vezes durante a realização do comando o software não consegue resolver a geometria. Então você obrigatoriamente precisa tornar essas duas formas separadas. Aí você pode uni-las posteriormente usando outros recursos que eu vou falar mais adiante.
Então, a extrusão cega, ela vai com base num comprimento que eu determino. Passante, o que ele entende? Ó? Ele vai estender até a próxima forma. Ó. Ele vai atravessar a forma, ó, até aqui. E olha só que engraçado. Ó. Lembra que eu falei de mesclar resultado? Olha o que aconteceu. Isso tudo é uma forma só. Isso aqui não. Por quê? Ele só mesclou o resultado de baixo. Se eu quiser unir tudo, eu precisaria editar esse recurso e marcar aqui, ó, o que ele vai afetar? Todos os corpos. Desse jeito aqui, ó, se tornou uma forma só. Estão vendo? Curiosamente aqui fechou uma tangência, ó. Nunca mais vou conseguir acertar um negócio desse. Então o passante, ele aparece, ó, esse não tava, você pensa, meu Deus, mas como isso? Ele surge posteriormente, com base nas geometrias que ele encontra. Agora, eu vou falar um pouco sobre os outros tipos de extrusão. Vou falar um pouco sobre até o próximo, até a superfície e offset de superfície. Então, são 3 tipos de extrusão que eu vou demonstrar agora nesse exemplo. Bom, modelei aqui 2 esferas usando o plano frontal. E o que elas têm de diferente? Ambas estão deslocadas do ponto central, ponto 00, 80 mm. Estão alinhadas verticalmente, então 80 mm para baixo, 80 mm para cima. Desenhei agora um quadrado completamente proporcional aqui no plano superior e eu preciso fazer com que ele faça a extrusão até essa superfície aqui. Então, olhando, quero que ele encoste aqui, que ele alcance essa superfície. Quando eu não tenho o comprimento exato, por exemplo, eu não vou ficar chutando aqui o valor. Vou colocar aqui 70. Então ele vai fazer uma extrusão de 70. Então, ó, para mesclar resultado, ele vai combinar essas formas, certo? Atende o objetivo? Atende. Agora eu tenho uma extrusão. Quando eu estou fazendo uma modelagem e eu não tenho a noção dessa medida, por conta, às vezes, da forma da peça que eu preciso conectar, e aqui é uma superfície esférica, eu uso esse recurso aqui, ó, até o próximo. E olha só, ele vai fazer a extrusão e estão vendo, ó, ele vai moldar com base aqui na forma esférica. Ó, agora então essa extrusão uniu a esfera. Até a superfície é parecido. Aqui eu tenho o cego, né? Opa. Peraí, deixa eu editar aqui. Até a superfície, eu preciso informar qual superfície que eu quero fazer a extrusão. Então, eu vou clicar aqui nela. E ó, é parecido com até o próximo. Só que aqui eu estou apontando até que superfície que eu quero fazer a extrusão. Quando que é útil? Ele é útil, por exemplo, quando, se eu imaginar que essa extrusão vai precisar ser até uma determinada altura, porque aqui vai ter uma parte, por exemplo, uma face da peça aqui, e eu quero que fique até essa altura aqui. Só que eu não quero ficar chutando o valor. Então eu coloco até a superfície e ele vai estudar até essa superfície. Até o próximo não. Ele vai considerar o próximo corpo que ele estiver no sentido, ou seja, na direção da seta aqui dessa extrusão. Então, ó, como é vertical, o próximo é a esfera. Então automaticamente ele interpreta dessa forma. Entendido? Então, vou mostrar aqui rapidinho essa questão até a superfície. Eu vou modelar aqui então no plano frontal mesmo. Usar uma linha de construção.
desenhar aqui esta forma. Vou colocar aqui uma largura de 20, comprimento de 60. Vou colocar as medidas, né? 45. Aqui ele está com o comprimento cego. Se eu colocar, ó, notem, não aparece aqui, ó, para fazer a extrusão até o próximo. O SolidWorks ele já consegue interpretar, olha só que interessante, qual que vai ser o próximo passo. Então, se eu colocar, por exemplo, até o corpo, eu poderia colocar até aqui, ele não vai conseguir. Mas eu vou usar o cego aqui, eu vou colocar uns 30 só para ter a forma. Essa extrusão aqui, acho que eu vou inverter a ordem, se eu consigo, não consigo, tá. Eu vou desenhar agora aqui, no plano superior, uma outra forma aqui. Vou desenhar um círculo. Beleza, completamente definido, ó. Ele está embaixo aqui, dessa forma. E agora eu vou fazer a extrusão. Então, cego, tem um comprimento. Até o próximo. Ele não entende. Mas se eu coloco aqui até a superfície, eu posso colocar essa superfície, ó. Então ele vai fazer a extrusão até essa superfície aqui. Vocês estão vendo? Eu não precisei informar qual que é o comprimento da extrusão. Ele só entendeu que é até aqui. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó. Então ele vai fazer a extrusão até esse ponto. E lembra que eu falei de mesclar o resultado, ó. Vou editar aqui, ó. Se eu desmarcar, ó, tenho dois corpos. Fica bem nítido, ó. Um interseccionando o outro. E aparece aqui na minha estrutura, ó, quantidade de sólidos. Aí se eu ver aqui, mesclar, então ele se torna uma forma só. Agora aqui, ó, vou selecionar esta face e eu vou desenhar, melhor, não vou precisar desenhar não, eu vou aproveitar essa forma. Não, já sei, vou desenhar um círculo mesmo, outro círculo. E colocar aqui o diâmetro de 12,5. Agora a extrusão, olha só. Eu já vi até a superfície, que ele vem até aqui. Eu tenho até o próximo, então ele vai encostar aqui nessa esfera. E agora eu vou usar esse aqui, ó, até a offset da superfície. E olha que legal. Quando eu clicar aqui, ó, o que aconteceu? Ele extrudou até o que, ó? Opa. Até uma determinada distância de afastamento. Aqui, ó. Do topo da extrusão até a superfície. Então ele vai fazer o que? Ele vai extrudar, só que com um afastamento. E o interessante, ó, estão vendo? Ele não vai ficar plano. Ele vai assumir, ó, a forma da esfera aqui, ó. Então se eu colocar 1 milímetro, por exemplo, que for, ó, ele está afastado 1 milímetro da circunferência. E ele preserva, ó. Estão vendo? Transladar a superfície, ele vai aproximar ou afastar.
e inverter o offset, ele vai mudar. Ou ele vai fazer então para dentro esse offset, esse afastamento, ou para fora. Então vou colocar aqui, acho que 5 milímetros e pronto. Dá um OK. E ele realizou. Não parece, mas se eu mudar a exibição aqui, estão vendo? Ó, ele fez um raio. Uma superfície côncava. E dessa forma, então, eu consigo realizar essas extrusões. Tá, professor, quais que são os tipos mais comuns? O que eu utilizo no dia a dia, eu creio que a maioria usa, são... Deixa eu abrir aqui só a lista para nós observarmos. Os mais comuns: cego, até o próximo, passante. Ou até a superfície, vai depender muito. Tem também a opção até o corpo, que daí nesse caso, ó, se eu inverter aqui até o corpo também, ó, é porque é um outro corpo 3D, ó, é a mesma, é parecido. Ele vai fazer esse tipo de extrusão. Ok, galera? Então essas são as formas mais comuns de você conseguir fazer essa extrusão. Vou preparar aqui. Pegar uma água. Agora eu vou realizar um outro tipo de extrusão que se vocês observaram, tem mais opções ali. Eu vou começar aqui então com o retângulo central e vou colocar umas medidas de 80 por 110. Então, ó, vou trocar aqui para cego e vou colocar um comprimento aqui de 50. Ó, aqui eu tenho a opção de realizar uma inclinação. Significa que eu posso então colocar um ângulo. Dessa forma aqui ele está fazendo a 90 graus. Então, se ele tem a medida de 110 por 80, o topo também vai ter 110 por 80. No instante que eu clicar aqui, ó, ele vai adicionar um ângulo. E com isso ele vai então transformar essa nossa forma um prisma trapezoidal, digamos assim. Eu posso colocar o ângulo que eu quiser. E como consequência, o topo vai ser afetado. Ó, estão vendo? Deixa eu mudar aqui a exibição para a vista frontal, vai ficar mais nítido. Então, ó, e os produtos, ou seja, o topo vai ser baseado no ângulo que eu informar. Então, se eu colocar 15 graus, ó, ele realizou essa extrusão. Agora, se eu avaliar aqui qual que é a medida, então aqui o topo ficou com 83,21 por 53,21. Então ele ficou com o produto. Esse tipo de extrusão eu vou realizar quando eu quero fazer, por exemplo, uma transição em que eu só tenho a medida inferior e o topo vai ser o produto do ângulo. Quando eu quero colocar então uma extrusão dessa forma aqui, em que eu só tenho, por exemplo, as medidas da base e o ângulo e o comprimento à altura também. Ou também eu posso fazer de outro jeito, eu posso também inverter. Aí quando eu inverto o sentido, ao invés de fazer a angulação para dentro, ele faz a angulação para fora. Desse jeito aqui, ó, inclinação para fora. Aí faz uma transição invertida. Aí vai mudar mais uma vez, ó, se eu pegar aqui a ferramenta de medida, ó, 136,79, então ele vai dar um valor quebrado ali, não vai dar um valor redondo. Então vocês podem usar essa ferramenta também para auxiliar no desenvolvimento de ângulos, ok? Para desabilitar, basta clicar aqui nesse ícone e ele já desabilita.
Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o chamado recurso fino. A extrusão a gente entendeu que ele faz sempre uma forma sólida. Porém, e se eu quiser fazer um tubo? Vou colocar aqui um comprimento de 350 e eu uso o recurso fino. Olha só, ele adiciona uma espessura. Nesse caso aqui, ó, na vista frontal, está fazendo uma parede de 10 milímetros no raio, 10 milímetros para cada lado, então, para fora desse diâmetro. Se eu quiser fazer uma parede interna, eu inverto. E se eu quiser também eu posso colocar tampas na extremidade. Aí ele automaticamente já entende que ele vai realizar o fechamento. Então o que que acontece? Ó, vou deixar aqui aberto. Ó, beleza. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, aqui. Ó, então aqui está o tubo. Se eu quiser colocar as tampas com, sei lá, 5 milímetros. Olha só que engraçado. Pô, fechou. Mas olha bem aqui, ó. Vou trocar a exibição. Estão vendo, ó? Ele fez uma forma que não é maciça. Ela tem um preenchimento vazio aqui. Aí você deve estar pensando, poxa, eu posso usar então isso aqui para fazer tubulações, etc. Eu não recomendaria, porque já temos soluções voltadas para isso, como sistema estrutural, soldagens, para que você consiga realizar esse tipo de recurso voltado para isso. A extrusão fina é quando você precisa fazer uma extrusão mais prática, ou então ela aparece quando você não informa, ou então o esboço é aberto. Se o esboço ele está aberto, então ele vai entender que ele vai precisar adicionar material. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ele vai realizar a extrusão, mas estão vendo, ó? Ele automaticamente já sabe, opa, eu preciso então adicionar material. E olha que legal, ele também já entende que ele pode colocar raios de arredondamento aqui, ó. Então, se eu coloco, sei lá, 2 milímetros de raio, ó, ele arredondou. De modo que aqui acaba se tornando uma cantoneira. Então você também pode usar esse recurso para fazer uma cantoneira em particular. Lembrando que aqui eu não estou ainda entrando, não vou mais para frente, claro, vamos falar sobre chapas, que é mais direcionado. Mas isso aqui, por exemplo, depois eu posso converter em chapa e aí ele já vai me dar a dobra. E com isso, pessoal, a gente conclui essa parte da extrusão para criar o nosso objeto 3D. E para o próximo tópico, por exemplo, eu vou agora vou mudar um pouco, vou desenhar aqui um polígono. Ah, meu Deus do céu, Tutu. Eu fiz aqui cego. Mas, por exemplo, eu não quero que ele só vá em uma direção. Eu quero que o esboço fique centralizado. Então, eu coloco aqui o plano médio. E o que acontece? Ele pega o comprimento total, divide por 2 e extruda uma parte para metade do valor total para cada lado. E assim, ó, o que acontece? Se eu exibir os planos, ó, meu modelo 3D está completamente centralizado entre os planos. Inclusive, galera, essa aqui é uma das formas mais práticas e funcionais para você criar o teu modelo 3D. Algumas bibliografias, alguns autores recomendam que você modele de modo que o objeto 3D fique centralizado, que o centro dele coincida exatamente com a origem. Isso vai afetar toda a parte mais refinada da engenharia, voltada em cálculos de resistência, cálculos de volume, massa e etc. Porque você está trabalhando com o centro exatamente no centro centro do objeto vai estar exatamente aqui.
na origem. Mas isso aqui é um tópico para aprofundarmos mais adiante aqui. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a contraparte do recurso que cria forma. Até então, nós falamos basicamente do recurso de ressalto base estudado. Mas, para cada comando que eu tenho que criar forma, eu tenho um outro comando que vai fazer a retirada do material. Então, ó, se eu tenho um ressalto base extrudado, eu vou ter o corte extrudado, que é o que a gente vai trabalhar agora nessa nossa aula. Então, eu vou selecionar esta face aqui e eu vou desenhar. Eu quero fazer um furo quadrado. Boa. Igual a bola do Kiko. Tá, eu vou desenhar então aqui um quadrado. Eu vou colocar as medidas. Esperado, né, para poder deixar definido o meu esboço. Vou colocar aqui o 40 por 40. Só que acho que para otimizar eu vou usar a relação de esboço. Eu vou selecionar então as duas linhas, então com o Ctrl pressionado, clico igual. Pronto. Agora meu esboço está definido com apenas uma medida, uma cota. Então, e agora eu venho aqui em recursos e corte extrudado. Ó, é importante, ó, notem, eu marquei corte extrudado, não ressalto base extrudado. Por quê? Se eu fizer o ressalto base extrudado, ele vai adicionar material e vai fazer uma extrusão. E eu quero retirar esse material. Então aqui, ó, vou colocar o corte e eu vou informar que eu quero um corte com 30 milímetros de profundidade. Pronto. Estão vendo? Então, aquele recurso que eu usei para poder gerar a forma, eu também posso usar para retirar a forma. E eu posso combinar esses dois recursos para então poder modelar e criar o objeto desejado. Então agora, por exemplo, eu vou selecionar aqui o plano direito. E eu vou fazer um círculo. Aqui, ó, partindo aqui da origem. Com um diâmetro de 70. Faço o corte extrudado. Aí aqui, ó, se eu fizer o corte cego, ele vai ficar por dentro da peça. Mas eu quero que ele retire o material da minha esquerda. Então eu coloco passante. Significa que ele vai fazer o quê? Vai retirar então de onde está o esboço e vai atravessar a peça na direção desejada. E eu posso trocar a direção aqui. E ele faz esse recorte. Ó, então aqui eu tenho o furo cilíndrico 70. Agora eu vou pegar esta face aqui. Eu vou fazer um outro polígono aqui. Eu vou fazer um... Deixa eu ver. Um sextavado. Definir essa linha então como horizontal. Aqui o diâmetro, não sei se está lá, vou colocar 30 também. Vou colocar aqui uma distância 120. E aqui, vou colocar aqui 30. Agora vou fazer o corte extrudado.
e eu quero realizar o corte não passante. Eu vou colocar até o vértice, eu vou colocar até esse vértice aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí o que acontece, ó? Ele vai fazer o corte alinhado com esse vértice que eu informei. Então, posso usar dessa forma aqui. Ele vai realizar o corte. Então a gente percebe que é idêntico ao ressalto base extrudado. A única diferença é que ele vai retirar o material. Eu gosto sempre de fazer a abordagem que o corte extrudado ele vai para cada comando que você cria massa, você vai ter uma contraparte que vai retirar massa. Então, imaginar tal como o Yin Yang, que a gente vê na cultura oriental, e tem essa representação ali das noite e dia, frio e calor, enfim. Um complementa o outro. Então, para cada recurso que você vai ter, para girar massa, vai ter outro também para retirar a massa. E a gente observa que eles são idênticos até na configuração. Se você observar, vai ter as mesmas propriedades, opções na hora de você realizar o comando. Então aqui não vou me alongar muito, porque vocês vão usar praticamente o que é usado geralmente. São dois tipos de corte: o cego e o cego, passante e passante ambos. Esses três vocês vão utilizar para realizar as operações. Talvez o plano médio também possa ser utilizado, mas como eu falei, você tem que analisar a geometria da peça para poder compreender esses comandos. Também tem a parte do ângulo, ó, a mesma coisa. Se quiser colocar um ângulo a 15 graus nessa medida, vai ficar bem comprimido aqui. Mas ó, 5 graus. Também ele vai fazer a angulação, igualzinho o outro recurso de ressalto base extrudado. Certo, pessoal? No próximo vídeo vou estar falando sobre o comando de revolução, também fazendo essa mesma abordagem do comando que gera massa e o comando que retira a massa, ok? Então, espero que tenham curtido esse vídeo. Então, deixem seu like, se inscrevam no canal e acompanhem a nossa série que vai chegar até o desenvolvimento completo do nosso projeto. Até mais, até breve.